Olá, pessoal. Devido às novas restrições com relação à pandemia de Covid e o fechamento da escola, os próximos 15 dias de aula vão se dar na modalidade de ensino remoto. Alguns de vocês já tiveram as discussões sobre esses temas que analisam, num primeiro momento, as deficiências que o conceito de pré-história apresenta, e as teorias que explicam a origem humana e alguns dos primeiros hominídeos que habitaram a Terra. Bom, para os que já analisaram esses temas, cabe então uma revisão, e para os que não tiveram essa aula ainda, copiem as principais questões no caderno e resolvam as atividades ao fim desta apresentação. Num primeiro momento, eu gostaria que nós dedicássemos algumas reflexões sobre esta tradicional cronologia de história. É muito comum que no primeiro dia de aula de história, quando vocês abrem o livro didático, se deparem com este recorte, que pega num primeiro momento pré-história, que está periodizado de 200 mil anos atrás a 4 mil anos antes de Cristo, tem essa separação devido ao surgimento da escrita. Idade Antiga, que vai até 476, com a queda do Império Romano. Idade Média, até 1453, com a queda de Constantinopla. E Idade Contemporânea, Idade Moderna surge, e depois Idade Contemporânea, que se inicia em 1789, com a Revolução Francesa. Este modelo de se analisar a história, ele apresenta uma série de questionamentos atualmente. Eu quero me prender apenas nas deficiências que o conceito de pré-história apresenta. Num primeiro momento, eu gostaria de fazer a reflexão: por que se considera que uma parte da história, que uma parte das sociedades humanas possuem história e que uma parte não possui, que está caracterizada, então, nessa pré-história? O que define quem tem história e quem não tem? De acordo com esse recorte, seria um sistema de escrita. Quem possui um sistema de escrita possui história e quem não possui não tem história. Por isso está no recorte de pré-história. Mas será que nós poderíamos concordar com isso? Ou seja, quem não tem escrita não tem história? Bom, o primeiro sistema de escrita ele surge neste período, mas até o século XIX, por volta daqui, mais de 50% da população não sabia ler nem escrever, era analfabeta. Então significa que metade dessas populações que habitavam aqui não tinham história. O que eu proponho com vocês aqui é refletir sobre: todos possuem história, porque todas as sociedades humanas têm a capacidade de produzir cultura. O que vai definir quem tem história e quem não tem é a capacidade de produzir cultura, e não de um sistema de escrita em si. Porque mesmo que essas populações não tenham criado um sistema de escrita, elas criaram um modelo de interação com a natureza, um modelo para assegurar a sua sobrevivência, para explicar a sua origem na Terra, enfim, interagiram com o meio e produziram saberes. Por isso eles têm história. Quando nós analisarmos essas maneiras de se periodizar a história, cabe questionamento: pré-história porque não tem um sistema de escrita, mas produziram cultura. Chegando num segundo momento, há diferentes teorias que se explicam a origem dos seres humanos na Terra. Eu vou trazer apenas duas e tecer algumas considerações gerais. A primeira teoria, ela se chama de criacionismo. Ela é baseada no texto bíblico e tem a ideia, então, de que os seres humanos eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. De acordo com esta perspectiva, os seres humanos eles são os únicos que têm a capacidade de fé e de espiritualidade. Então, acredita-se, em linhas gerais, que uma força espiritual maior criou o universo, criou a Terra e criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Uma outra teoria de cunho científico é a do evolucionismo. Ela defende que, geralmente a gente atribui a essa teoria que diz que o homem veio do macaco, mas não é bem assim. Acredita-se que, em algum momento da evolução das espécies, os seres humanos e os macacos compartilharam uma linhagem comum. Então, ambos possuíam um ancestral comum, e esse ancestral comum, ele enveredou para duas linhagens evolutivas. Uma originou os símios, os macacos, e outra originou os seres humanos. Essas teorias, elas são fundamentadas principalmente na obra do Charles Darwin. Ele escreveu a sua obra A Origem das Espécies, publicou em 1859, do qual um dos principais conceitos para entender esta obra seria o de seleção natural.
ele defende que as espécies elas vão evoluindo no tempo para assegurar melhor a sua sobrevivência. Então, quem não evolui, quem não se adapta ao meio, não sobrevive e morre. Quem se adapta, sobrevive e continua a sua linhagem de evolução sobre a Terra. Num terceiro momento, gostaria de mostrar apenas alguns diferentes hominídeos que surgiram sobre a Terra e algumas diferenças entre eles, né? Então, hominídeo se refere a uma família biológica do qual faz parte os atuais seres humanos e os seus parentes ancestrais. Os primeiros registros de seres humanos encontrados foram na África, por isso se defende que os seres humanos surgiram na África. O primeiro que a gente traz é o Australopithecus, conhecido como macaco do sul. Ele viveu na África há aproximadamente 4 milhões de anos atrás, já era bípede, ou seja, caminhava sobre duas patas, sobre duas pernas, é muito interessante a gente notar a evolução nos centímetros, no volume, nos centímetros cúbicos de volume cerebral. O Australopithecus possuía 570 centímetros cúbicos de volume cerebral, se alimentava apenas de gramíneas, raízes, sementes e brotos, e por volta de 2 milhões de anos atrás vai se confrontar com uma nova espécie ligada ao gênero Homo. Então a gente destaca os primeiros fósseis encontrados desses primeiros hominídeos, algumas partes faltando. Aqui, por onde que eles se espalharam inicialmente na África, né? E o Homo habilis, então, que se confrontou com o Australopithecus, já vai possuir um volume cerebral de 700 centímetros cúbicos, além que a alimentação de vegetais vai também incluir a carne, embora de uma maneira esporádica, e vai construir os primeiros instrumentos de pedra lascada. Ainda não vai se ter um padrão nessas formas de lascamento, mas eles vão utilizar em alguns momentos. Depois se destaca o Homo erectus, aqui a gente já percebe que a linhagem de evolução biológica é muito mais avançada, é muito mais rápida, agora já vai de 1,7 milhão de anos atrás a 300 mil anos atrás. Ele vai ser o primeiro que vai migrar para além da África, para a Europa e para a Ásia, vai possuir 900 centímetros de volume, 900 centímetros cúbicos de volume cerebral, já vai adequar a sua alimentação, além de gramíneas, raízes, vegetais, a carne, ela vai passar a ser importante, e também eles vão elaborar instrumentos de pedra com padrão. Vão adotar, então, técnicas de caça ao seu modelo de sobrevivência e vão domesticar o fogo, que também vai ser extremamente importante para proteção contra animais de grande porte, proteção contra o frio, enfim, dentre outros variados itens. O Homo neanderthalensis, 135 mil anos a 34 mil anos atrás, vai habitar vários continentes, entre eles a Europa, o Oriente Próximo e a Ásia, vai ter um volume cerebral de 1.400 centímetros cúbicos, uma altura média de 1,67, vai ser muito mais forte e musculoso que a maioria dos seres humanos atuais, vai ter uma série de instrumentos de pedra lascada, como facas, raspadores, pontas de lança, vão possuir uma linguagem falada, cuidavam dos idosos do grupo, possuíam rituais de sepultamento, provavelmente, então, tinham uma forma mística de explicar a sua origem, para onde iam depois da morte, né? E, por fim, se destaca os Homo sapiens, 34 mil anos até os dias atuais. Vão ter uma habilidade técnica, trabalho associado à criatividade, de transformar em larga escala o meio pelo qual vivem, produção de costumes, bens simbólicos, uma consciência altamente reflexiva, né? Aqui, então, a gente traça o primeiro sistema de migração e de fósseis de hominídeos onde foram encontrados. Aqui, só para a gente ter um comparativo entre esses diferentes hominídeos, de algumas das suas características, né? Também as diferenças no volume cerebral. Novamente, a gente faz a questão, então, quando o ser humano se fez ser humano? Não quando ele criou um sistema de escrita, mas quando teve a capacidade de produzir cultura, de interagir com o meio. Por exemplo, desenvolvendo técnicas de lascamento das pedras, domestificando o fogo, enfim. Aqui também algumas diferenciações nesses sistemas de lascamento. E aqui algumas representações que eles faziam nos fundos de cavernas. Essa é muito conhecida, é a Gruta de Lascaux, na França, que tem uma datação por volta de 17 mil anos antes do tempo presente. Havia uma série de maneiras
para se explicar o que representava esses desenhos nos fundos das cavernas, né? Se tinha uma função mística de fazer com que eles conseguissem encontrar essas caças que iam assegurar a sobrevivência por um largo tempo, né? Aqui uma outra também, um bisonte cravado de flechas. A gente vê a caça como um meio importante de asseguração de sobrevivência. Essa é da Gruta de Niort, na França, por volta de 13 mil anos antes do tempo presente. E, por fim, a Vênus de Willendorf, que seria uma das primeiras representações das mulheres no período do Paleolítico. Há diferentes maneiras de se interpretar essa representação da mulher presente nessa estatueta. Argumenta-se, em uma delas, que é um simbolismo para a fertilidade, com os seios grandes, capaz de alimentar os seus filhos, cintura larga, capaz de dar à luz a filhos fortes e resistentes. Naquele período, né, a sobrevivência era muito difícil, enfim. Então, aqui seria algumas considerações sobre, primeiro, as deficiências que o conceito de pré-história apresenta, algumas diferentes teorias que explicam a origem dos seres humanos na Terra, e, terceiro, os diferentes hominídeos que aqui habitaram.